Se disseram para você que é impossível fazer uma campanha competitiva sem os milhões do fundo eleitoral, mentiram, né? Hoje eu vou provar para você que estratégia na internet, método, valem muito mais do que uma conta bancária cheia. Então eu quero que você fique comigo para quebrar de vez o mito da campanha de milhões. Para garantir uma acessibilidade, né, do nosso conteúdo, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou Giane, sou uma mulher parda de cabelos castanhos, estou usando uma blusa de mangas compridas laranja. Atrás de mim tem 3 estantes meio desfocadas, uma parede amarela. Estou usando fones de ouvido, um óculos dourado e vou seguir aqui com a nossa apresentação. Ontem nós vimos o perigo de ter uma candidatura subfinanciada, né, com uma história impactante aí de Dávida Oliveira, e eu trabalho há 15 anos nos bastidores da política, e eu posso afirmar que ela não é um dado isolado, né, eu já vi dezenas de pessoas tirarem muitos votos, inclusive mais do que caciques milionários, né, ganharem eleição usando estratégia, planejamento e, claro, a mensagem certa. Eu acho que saber fazer, principalmente na internet, é o maior desafio de quem não tem uma agência, uma estrutura ou recursos financeiros, né, por trás, desde a pré-campanha até a campanha eleitoral. E é por isso que a gente vai apresentar aqui essa ferramenta, né, que vai ser seu mapa, seu GPS diário nessa jornada, que é a jornada da mulher candidata, junto com o QG eleitoral, e eles vão funcionar para que você consiga entender o jogo digital hoje, certo? O eleitor, ele não está mais focado em grandes comícios, em materiais gráficos caros, a atenção dele hoje está majoritariamente na tela do celular. Então, o ambiente digital, ele é um dos únicos lugares, se não o único lugar, onde uma candidata, como, por exemplo, Dávida, que tinha R$ 4.000, conseguiu competir por atenção contra pessoas que tinham, por exemplo, 100 mil, 200 mil, 300 mil. E para mostrar tudo isso, que tudo isso realmente funciona assim no digital, sem fórmulas mágicas, né? Sem precisar gastar fortunas de dinheiro, eu convidei aqui Micael, que tem mais de 20 anos de atuação em campanhas eleitorais, é assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte desde 2019, mestre em Ciências Sociais e Humanas pela UERN, né? Lá no meu conterrâneo, lá no curso de Ciências Sociais e Humanas, especialista em administração com foco em marketing pela UFC, membro da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política e estrategista digital, mentor de candidatos, conhece os bastidores do que é que traz o voto e do que é apenas vaidade. Então, seja bem-vindo, Micael. Eu queria que você começasse fazendo sua autodescrição e queria também agradecer por você ter aceitado esse convite, estar participando aqui dessa live de lançamento da nossa ferramenta Jornada da Mulher Candidata e do QG Eleitoral. Seja bem-vindo. Olá, Jeane, tudo bem? Tudo bem. Eu que agradeço aí a atenção, o convite de poder compartilhar um pouco com você e com todo o público um pouco dessa nossa vivência na política. Eu sou Micael, eu sou um homem branco, cabelos castanhos, uso óculos, não óculos escuros, estou usando uma camisa preta. No meu fundo, eu estou num quarto onde tem uma iluminação razoável, eu estou no meu escritório de trabalho, e onde, ao fundo, tenho alguns elementos, alguns quadros em que reúnem o que eu penso, o que eu aprendo sobre política, que é elementos que trazem jogo, lembranças do jogo do xadrez, e observação e sabedoria. E alguns livros também de minhas consultas diárias, quando necessário, quando sempre necessário. Micael, você já orientou e orienta hoje, né, diversos candidatos, hoje pré-candidatos, né? Qual é o maior erro que você identifica quando tem um pré-candidato com um orçamento apertado, que ele comete ao tentar aí usar as redes sociais, ao tentar se posicionar no digital, ou até no físico mesmo, né? Quando ele tenta imitar aí políticos que têm grandes equipes, né? Qual é o principal erro dessas pessoas? O principal erro é achar que vai resolver tudo sozinho.
Tá? Muitas vezes a pessoa tem um potencial gigante realmente diante de de um contexto eleitoral, e o principal erro é acreditar que vai tomar conta disso tudo só, porque sozinho não dá para tocar nenhum projeto, nenhum projeto eleitoral. Seja, como você falou, com poucos recursos, a pré-candidata, o pré-candidato, ele precisa de um auxiliar, de uma pessoa que pelo menos consiga dialogar e trocar uma ideia e que possa ali ser uma espécie de primeiro contato de público e que possa compartilhar as angústias, né, a ansiedade que gera num processo como esse eleitoral. Então, o primeiro erro é acreditar que, assim, eu vou conseguir resolver tudo sozinho, eu vou dar conta da minha pré-candidatura e, e eu não preciso de ninguém. Tá, o jogo eleitoral, ele está cada vez mais disputado, seja agora com esse novo formato de nominatas, em que a disputa é interna e vai vencer quem tiver mais votos dentro do grupo, e esse jogo ele está cada vez mais competitivo, ele está mais duro em termos de tempo, em termos de chamar a atenção do eleitor, como você começou falando, né? O eleitor é quem decide, né? Quem elege é quem vai para a urna. Então, assim, o que fazer para chegar nesse sujeito, nesse indivíduo, e fazer com que ele vote realmente, de fato, em você? Então, o primeiro erro que eu atribuo, Giane, é esse, é contar que eu sozinho, eu keep, eu vou lá e resolvo, que realmente, assim, não dá para resolver, até porque é uma jornada intensa, é uma jornada exaustiva, é uma jornada que é para poucos, né? Precisa ter muita coragem, determinação, porque é um jogo realmente intenso, mas que para quem tem um objetivo, para quem realmente tem um propósito, né, na política, faz parte. E um dos primeiros passos, né, que a gente, como estrategista, como mentor político, que a gente fala sobre esse erro, né, de fazer tudo sozinho, é você montar a sua equipe. E às vezes as pessoas pensam que montar a sua equipe é necessariamente contratar pessoas, quando às vezes você pode ir por um caminho de mobilização, né? De cativar essas pessoas que já estão com você, que já admiram você, que já demonstraram algum interesse pelo seu trabalho. Então, essas pessoas, elas podem fazer parte desse ciclo enquanto você não tem a verba do fundo eleitoral. Então, esse trabalho que você falou de ter pelo menos uma pessoa para estruturar e fazer esse planejamento estratégico, também vai lhe orientar em como é que você vai captar e mobilizar essas pessoas, essa juventude, né? E para quem não tem uma equipe de marketing, essa pessoa ela vai atrás de mobilizar essas pessoas, de um coordenador, ela vai ser o eu equipe, né? O eu urgência, e ela vai ter que construir aí essa base de apoiadores fiéis. Só que quando a gente vai falar em planejamento, né? Como é que essas pessoas podem estar utilizando as ferramentas, como inteligência artificial, que vai otimizar muito o trabalho, como as ferramentas como aplicativos, né? Como a Jornada da Mulher Candidata, para mulheres que não têm muita experiência, ou como QG eleitoral, como é que esses aplicativos e a IA podem otimizar esse equipe, né, para você mobilizar e para você construir estrategicamente um planejamento de campanha e pré-campanha? Jane, eu acredito que a primeira, o primeiro dado, a primeira informação básica para começar a estruturar tudo isso é identificar ali, abrir o calendário eleitoral e identificar todas as datas importantes. A partir do momento em que o pré-candidato, que é a pré-candidata, ela abre lá, ele abre aquele calendário e põe num quadro, pode colocar num quadro em casa, às vezes a pessoa não tem o recurso de utilizar os meios eletrônicos, né, uma agenda, mas hoje, com o celular, com qualquer celular, com o Google Agenda, por exemplo, dos aplicativos que você consegue já ali pontuar e já deixar tudo agendado. Então, assim, primeira situação é identificar o calendário eleitoral, é pegar o calendário eleitoral e estudar o calendário eleitoral, porque ali estão todos os prazos em que a justiça determina o que pode ser feito e quando deve ser feito.
Inclusive, os prazos de desincompatibilização, se for o caso de alguém que é servidor, ou alguém que faz programa, por exemplo, quem faz programa de rádio, né, que, ou na televisão, que existe o período de desincompatibilização, e aí o calendário ele vai mostrar isso, o período das convenções, que aí já é uma preparação que se tem também para a convenção. O que é que eu vou fazer na convenção? As convenções acontecem no final de julho para agosto, então nós estamos agora início de junho. Daqui a praticamente um mês, quem é pré-candidato já tem que estar com a convenção já planejada, já o que é que vai ser feito, o que é que vai conduzir na convenção. Então, período de convenção de julho até o início de agosto. Virou a convenção, deu certo, já precisa fazer o registro. Depois do registro, lá 16 de agosto começa a campanha. E aí começou a campanha valendo, que é onde tem um número na rua, que tem um número resolvido já na Justiça Eleitoral, o candidato, a candidata já é efetivamente candidato após o registro, aí são aqueles 45 dias de intensos para convencer o voto. Então, o calendário eleitoral, para mim, é o essencial, é entender e compreender os prazos, porque campanha é um tiro curto, rápido e muito intenso, como eu falei. Depois daqueles 40 e poucos dias lá decisivos, ninguém dorme. Então, o calendário, para mim, é essencial para entender as fases do planejamento, né? Estruturar ali realmente um cronograma, e aquele cronograma eu costumo fazer não dos 45 dias do primeiro para o 45º, mas eu faço o inverso. Faltam 44 dias, 43, 42, que é para justamente a gente sentir que o dia está chegando. Então, para mim, o essencial é isso, a partir do calendário eleitoral, entender o que vai acontecer naquele período, e aí sim, começar a construir o planejamento, como você falou. Como não dá para fazer tudo sozinho, contar com as pessoas mais próximas. Quem são as pessoas mais próximas que acreditam em você, no seu propósito de candidatura? Ninguém consegue levar adiante uma pré-candidatura ou uma candidatura lá na frente se não consegue ali ter um grupo mínimo de pessoas que acreditam que você pode, você tem um propósito, você tem uma causa para defender, você tem uma ideia, você tem uma carreira em qual que seja a área em que ela represente ali uma causa para as pessoas e que você possa defender, né? Porque uma candidatura é uma defesa de um propósito. Então, se eu tenho um propósito, quem acredita em mim? Né? Como você falou, a dificuldade por recurso, nós sabemos, é gigante. Mas quem consegue mobilizar um grupo mínimo de pessoas que consigam ali ajudar você a estruturar, lhe trazer alguma ideia, pessoas que torçam e confiem, mas que sejam sinceras com você, porque não adianta trazer pessoas que só venham bater palma e balançar a cabeça, pessoas que realmente chamem a sua atenção do ponto de vista da construção do projeto. Então, eleição é uma campanha eleitoral, é um projeto que ele parte disso. Então, desde o começo, como eu falei, a equipe não vai resolver sozinho, tem que ter no mínimo ali uma equipe mínima, duas pessoas, uma pessoa que conheça de política, conheça um pouco do que vai acontecer. Nós estamos falando de uma eleição agora que é eleição para deputado estadual, deputado federal, numa escala aí é de deputado estadual até presidente, mas uma realidade muito próxima à nossa é deputado estadual, é alguém que vai lá para a Assembleia representar o Estado, ou que vai para a Câmara representar o Estado. Então, é necessário que tenha essa conexão mínima com um grupo de pessoas que acreditem e que estejam dispostas a ir com você na jornada. E é isso, né? A gente precisa de muito planejamento, a gente precisa de muita gente, né? Mas do ponto de vista estratégico, qual é o impacto para uma candidatura que não tem hoje, né, 10 de junho que a gente está gravando, né, que vai ser na semana que vem que a gente vai lançar esse vídeo, que não sabe o que postar, por exemplo, quando acorda, não sabe qual é a tarefa do dia relacionada à sua pré-campanha, não sabe o que é que vai fazer no amanhã, não tem nada planejado. Qual é o impacto dessa pessoa que não tem um cronograma claro, uma estratégia e um planejamento específico? Mas que está saindo do zero hoje, 10 de junho resolveu que... Porque, assim, hoje, 10 de junho, alguém está afiliado a um partido, né?
Filiou-se a um partido até ali abril. Então, estou filiado ao partido agora que eu resolvi que eu vou ser pré-candidato ou pré-candidata. Partindo do zero agora, devido ao tempo muito curto, vai precisar realmente ter para ganhar tempo, não vai ter como articular todo aquele planejamento de sentar para estruturar, porque isso já deveria ter acontecido lá atrás. Vai precisar realmente de uma plataforma, de uma condição que lhe faça ganhar tempo, de alguns atalhos de tempo. E eu diria que, assim, em termos imediatos, assim, cara, para viabilizar, para saber realmente em que chão eu estou pisando, do ponto de vista legal, jurídico. Eu tenho que buscar contar ali com um assessor. Quem é aquele meu amigo, aquela minha amiga que é advogada, que trabalhou e que trabalha em alguma campanha eleitoral, que trabalhou na campanha passada, que eu sei que ele entende um pouco, ou entende muito de direito eleitoral, que pode ser ali meu braço direito, é alguém que eu possa contar como voluntário, inclusive, para minha campanha. Então, um assessor jurídico, ele é essencial porque vai chamar a atenção para a parte toda legal de documentação, etc., do que virá pela frente. E o outro personagem, que eu diria também é essencial do ponto de vista legal, para ajudar a estruturar a vida desse pré-candidato, é um assessor contábil também, que aí a campanha roda e lá na frente vai ter que prestar conta do que fez, do que gastou, do que não gastou, se fez santinho, se não fez santinho. São duas áreas que elas são ali complementares no resultado, seja ele qual for, de uma campanha, a contabilidade e o jurídico, porque eles caminham por fora, eles caminham paralelo a isso que a gente vai tratar com mais detalhe, que é a parte de comunicação, mas eles caminham ali paralelos porque qualquer erro, ou um erro mínimo, e a gente vê isso toda eleição, tem gente que é caçada por conta de uma vírgula, por conta que esqueceu de prestar conta de uns adesivos. Então, assim, quem é aquele meu amigo que é da área, que é um contador legal, que conhece um pouco de legislação eleitoral? Quem é aquela minha amiga que é uma advogada que pode me dar uma luz? Então, acho que, assim, partindo do ponto de vista que pessoas próximas que podem ser voluntárias e que podem ser, que não vão cobrar ali um absurdo, vão cobrar um honorário alto para trazer isso. Do ponto de vista da comunicação, como você falou, a internet hoje facilita cursos, plataformas, o próprio YouTube, né? Existem vários profissionais, né, que têm canais no YouTube que podem trazer uma orientação mínima, mas assim, o tempo já está tão próximo que aí realmente, se eu tiver um caminho onde eu posso identificar ali, através, como você falou, de mecanismos de uma busca que eu consiga traçar ali, ter aquele cronograma, organograma de forma mais organizada, eu chamaria de um atalho que seja técnico e que possa me fazer caminhar mais rápido, eu acredito que é o essencial, porque, como eu falei, 10 de junho nós estamos já na data dessa gravação, daqui a um mês começa a preparação para a convenção. É bem isso, E esse senso de urgência, né? sim, com certeza. Tá muito, muito, assim, os 45 dias parecem muito distantes, mas está muito próximo, principalmente essa mobilização da convenção, que já é uma preparação da sua campanha eleitoral, né, que entra aí na pré-campanha. Micael, em relação aos dados, né, você trabalha com dados, você assessora um deputado que é conhecido também por trabalhar com dados, com números. Qual é a importância dos dados, do real, né, de você mapear, por exemplo, eu tenho chances de chegar lá? Não tenho, mas eu quero, qual é o meu objetivo? É ganhar visibilidade, é ter um destaque, é conseguir uma secretaria, ou então, na minha, ser candidata ou candidato a vereador em 2028. Então, assim, é preciso saber esse objetivo, é preciso encarar a realidade, ver qual é as suas chances reais, então qual é a importância de analisar esses dados, as pesquisas eleitorais, como é que você vê esse cenário hoje? Eu acredito que o primeiro dado é uma é uma informação que o pré-candidato, a pré-candidata precisa ter com muita sinceridade consigo mesmo. Eu estou ou serei pré-candidato e serei candidato nessa eleição de 2026 com qual objetivo?
o que eu quero ser. E com muita realidade, se até hoje, início de junho, ele não construiu uma base de apoio, uma base que comece ali a dar os primeiros passos da pré-candidatura dele, a essa altura do campeonato, você já começa a pensar assim, a acender a luz amarela. E atenção, bom, se você não fez alguma coisa até agora, então você tem que correr para fazer. O primeiro dado é um dado muito pessoal, sabe, Jane? É um dado de mentalidade, eu chamaria de mentalidade total. O que é que eu quero nessa pré-candidatura? Então, assim, algumas perguntas que o pré-candidato precisa fazer para ele mesmo. Bom, se eu não fiz nada até agora e eu quero ganhar essa eleição, o que é que eu tenho que fazer? Se ninguém fez nada até agora, vencer essa eleição agora em 2026, na data que nós estamos, aí vai precisar de uma baita de uma mobilização. Vai precisar de uma estrutura financeira para conseguir girar, e talvez eu não sei se consiga, porque nós estamos falando de uma eleição de deputado estadual e deputado federal, que já tem muita gente que já se colocou, que já está no circuito, que já tem visibilidade. Então, assim, o que é que eu quero com essa eleição? Se eu quero vencer, é um posicionamento, é um esforço, é uma energia. Ou se eu quero marcar território. O que é marcar território? Hoje, na política, cada vez mais tem pessoas que se candidatam em uma eleição, mas ali para ganhar visibilidade, para ser visto, para começar a ser visto, para na próxima eleição, efetivamente, meter o pé na porta e dizer: agora eu vou entrar. Nós estamos numa pré-campanha para deputado estadual e deputado federal, que existem já deputados estaduais com mandato que vão se candidatar à reeleição, deputados federais que vão se candidatar à reeleição, e aí com altas verbas de emendas parlamentares que circulam o Brasil todo. Então, esses candidatos que exercem já um mandato efetivo, eles estão numa linha de frente, de favoritismo lá na frente. A inovação nesse aspecto, nessa nova realidade, vai exigir um esforço muito grande. Né? Então, assim, acho que o primeiro dado é onde eu estou agora, 2026, o que eu quero ser. Eu quero ser deputado estadual agora, o que é que eu tenho que gastar de energia? Não, eu quero agora marcar território, porque eu quero entrar na política e vou meter o pé nessa eleição, mas na próxima eleição eu quero trabalhar para ser candidato a vereador na minha cidade, o candidato a vice-prefeito, eu quero ocupar espaço. Se eu ocupar espaço, então planeja aí, identifica qual é o seu partido, qual o tamanho da sua nominata, quem são os candidatos que serão candidatos, quem são os políticos que estão em mandato, que serão candidatos à reeleição, se aproxima lá do partido, existem os presidentes de partido, existem as reuniões partidárias, onde os pré-candidatos dialogam já com o assessor jurídico dos partidos, assessor contábil dos partidos, os assessores de comunicação dos partidos, são as informações iniciais para eu entender, bom, eu tenho chance ou não tenho chance? Eu estou bem ou não estou bem? Na semana passada eu tive um encontro com o mentorado, um jovem que, um pouco mais de 20 anos, que ele tem uma pretensão na cidade dele de concorrer na próxima campanha, em 2028, em que agora o partido deu uma pressão nele para ele ser candidato. Aí ele, opa, mas peraí, eu vou conseguir o que agora? Na mentoria a gente tratou muito disso, né? O que esse cara vai conseguir agora? Ele vai marcar território, ele vai somente marcar território. Ele não tem altos recursos, ele está numa nominata altamente disputada, com deputados que vão se candidatar à reeleição, então a realidade dele é de uma realidade eleitoral, de êxito agora, de vencer a eleição, um tanto que difícil. Agora, o que é êxito eleitoral? O que é um resultado eleitoral? O resultado não é só vencer a eleição, é o que eu fiz nessa eleição e o que eu ganhei nessa eleição. E muitas vezes a visibilidade abre um caminho para a próxima, que nós sabemos que hoje, devido à velocidade da informação depois da internet, as coisas também na política viraram isso. Tem gente já agora, 2026, já pensando em 2028. Nas cidades, nos pequenos municípios, quem está apoiando A, B ou C, os caras já estão visualizando quem é o grupo da oposição, quem vai ser o próximo candidato a prefeito, já está em 26 ainda. E já estão falando em candidatura de prefeito, quem será o candidato do prefeito daqui a 2 anos. É isso. A gente vê, eu costumo dizer que
comunicação, comunicação boa não ganha campanha, mas comunicação ruim faz perder a campanha. Então, a gente vê aí que tem pessoas que já têm um mandato, que já estão se preparando, já estão com o olho em 2028. Tem pessoas agora que chegaram e são as candidaturas laranja, né, principalmente mulheres das candidaturas laranja, ou candidaturas subfinanciadas, que tem essa pressão do partido, que diz assim, a gente está precisando de mulheres que sejam candidatas. E essa pessoa, ela tem a força de vontade, né, ela tem a boa intenção, ela tem tudo o que a gente quer na política, né, ela tem as bandeiras, ela tem a defesa, ela tem uma vida transparente, e essas pessoas chegam e elas vão concorrer, elas vão largar de lugares diferentes, né? Tanto como você falou, quando a pessoa que tem mandato, que quer ser reeleita, ou que está pensando em 2028, quanto a pessoa que foi jogada assim pelo partido e não quer fazer feio, não quer ser não quer ter 0 votos, né? Porque a gente viu em candidaturas de 2024 pessoas que não votam, nem elas votaram nelas mesmas. Pois é. Claramente aí uma candidatura, né, inexistente, que estava ali só para cumprir um papel. E aí, Micael, quando a gente vê essa dificuldade, eu queria que você falasse agora para as pessoas que têm mandato, né? Como a gente falou, uma comunicação ela é muito importante. Tem gente, principalmente aqui da região, eu acho que você já identificou, que tem gente que está muito, como é que eu vou dizer, o marketing ele está muito perdido, eu acho que essa é a palavra, ele está atirando para todos os lados, então a gente não vê uma estratégia definida, a gente não consegue, como se fosse um jogo de futebol, né, uma Copa do Mundo, e a gente vê os times que têm aquela estratégia, que estão ali no campo, já decidiram, vão ser muito mais na ofensiva, ou então vão estar lá mais na defensiva, vão ficar ali no meio do campo, e a gente não vê, tem pessoas que ficam atacando, agredindo e depois se defendendo. A gente tem candidatos que passaram por um gerenciamento de crise muito grande, ainda estão nesse gerenciamento de crise. Então, o que é que você falaria para as pessoas que têm essa máquina na mão, se elas precisam desse planejamento estratégico, ou eu já tenho recurso, eu já tenho a verba, eu já tenho a máquina na mão, então eu não preciso mais de nada. Como é que você vê isso? Não, aí a responsabilidade, o cuidado com quem tem mandato, quem tem mandato tem uma vantagem diante de conhecer, já ter passado por uma eleição, 2 eleições, e já conhece o ambiente. Mas isso hoje, na nossa realidade, é somente uma referência, é uma experiência, mas também não dá garantias, né? Quem tem mandato, claro, tem uma facilidade, tem um ambiente mais favorável. Contudo, não é um ambiente garantido. A gente não pode considerar que seja um ambiente garantido. E aí, quem tem mandato, e aí tem recurso, com certeza hoje eu apostaria, já que o recurso está próximo ali, eu apostaria em inteligência, eu apostaria em pesquisas para avaliar o comportamento do eleitor, né? Aí uma eleição é um ambiente totalmente social, né? Uma campanha eleitoral é um processo que se dá dentro de um contexto, dentro de uma realidade. Nós estamos em 2026, e que realidade hoje o mundo está vivendo? Aí, então, vamos falar de geopolítica, desde a política mundial, o que é que está acontecendo no mundo que impacta aqui, qual é a realidade socioeconômica do Brasil, qual é a realidade do brasileiro, o que é que o brasileiro sente hoje, quais são as dores do povo brasileiro, quais são os medos, quais são as inseguranças, e quais são os medos, quais são os anseios da nossa realidade, do estado onde eu vivo, onde eu moro. Então, eleição é todo um contexto, né, social da sociedade, das dores da sociedade, entender o que é esse momento, e a partir desse momento saber, olha, o que eu estou fazendo, o que eu tenho feito realmente tem significância, tem significado, né? Na minha região, porque quem é deputado estadual, deputado federal, geralmente principalmente estadual, são 2 eleições diferentes, aí um dia a gente pode bater um papo sobre isso. A eleição do deputado estadual é uma forma de disputa, a eleição do deputado federal é em outra, o deputado federal é muito mais abrangente, que precisa de muito mais votos, mas
quem está com mandato hoje, ele no mínimo deve estar avaliando o impacto do seu mandato. Ele deve ter avaliado, ou deve estar avaliando o que é que os eleitores, quem votou nele, considera o mandato. Né? Então, assim, qual foi o impacto que eu gerei na vida das pessoas efetivamente com o meu mandato? As pessoas realmente sentiram que valeu a pena votar em mim ou que não valeu a pena votar em mim? Né? Então, assim, para quem tem mandato, eu acredito que a autoavaliação é algo extremamente necessário. Pesquisa, monitoramento, conversa com as bases, né? Quem tem mandato tem as bases ali, já tem aqueles apoiadores, né? Fazer aquela pesquisa mesmo, aquela pesquisa antropológica, né? De mandar um grupo de pessoas ir até as cidades, ouvir, ir lá no mercado, na feira, captar ali o que é que as pessoas estão conversando, o que as pessoas estão sentindo e aí conseguir ter aí um volume de informação que é o que eu chamo de inteligência. Nós precisamos utilizar a inteligência, o que o mercado corporativo chama de inteligência de mercado, de inteligência política, que é compreender o que a sociedade vive e sente agora, se eu tenho um mandato, e fazer uma análise realmente, fazer uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa depois uma pesquisa quantitativa, onde eu fui votado, será que eu seria votado hoje? Nas cidades onde eu fui mais votado, o que as pessoas pensam sobre o meu mandato, né? E ter ali um conhecimento da realidade, né? Um conhecimento da realidade que são poucas pessoas também que querem ter, né, aquele conhecimento da realidade, olhar no espelho e dizer, olha, como é que eu fui, o que foi que eu fiz, o que eu errei, o que é que eu fiz o que é que eu preciso corrigir agora, porque a eleição está batendo a porta aí, e se ele quer se reeleger ou ela quer se reeleger, vai demandar mais trabalho. Então, o mandato ele dá um ambiente favorável, porém, nada é garantido em campanha, não existe garantia nenhuma de vitória, para ninguém. A gente falou aqui muita coisa importante, né? Eu queria trazer extrair duas análises da sua fala. Uma que você falou sobre as pessoas que você tenha por perto, que sejam pessoas que falem e sejam sinceras, né? A gente, principalmente quem tem mandato, trabalha com os babões, né? As pessoas que têm cargo, as pessoas que querem agradar. Então, essas pessoas acabam evitando criticar ou falar a verdade para que aquela pessoa não se enraiveça ou desconte nelas, né? E também a segunda coisa que eu queria falar era sobre esses dados, né? Trazer esses dados, que é muito importante essa análise real. E, Micael, quando a gente pega uma pessoa de fora, né? Quando a gente traz por exemplo, um mentor, a gente está nessa dúvida, a gente não consegue, a gente está muito perto do objeto, né? Na sociologia a gente fala que quando a gente está muito perto do objeto, a gente não consegue ver as arestas, a gente não consegue ver todas as camadas que ele tem, que ele traz. Então, a gente precisa de um olhar de fora, de uma análise de um estrategista digital, de um mentor, para que ele possa fazer esse mapeamento, tanto pegar essas pesquisas, porque não é só fazer a pesquisa em si, tem análise em cima dessa pesquisa, né? Isso. E a pessoa que será candidata, que é pré-candidata, ela provavelmente não tem o conhecimento direcionado para analisar aquela pesquisa, ela precisa ter uma pessoa específica para analisar e definir os cenários e as possibilidades. E eu queria falar agora de ferramentas, né? A gente tem algumas ferramentas clássicas, tradicionais, que é a análise SWOT. A gente tem um vídeo aqui no canal do YouTube que fala, né, do portal Mulher em Pauta, sobre a importância de fazer essa análise SWOT e de constantemente reciclar essa análise SWOT, porque a gente está hoje em um lugar, daqui a 2, 3 meses talvez a gente esteja em outro, então tem que refazer. Também ferramentas de ação, de mobilização, que a gente chama do 5W2Hs, que é 5W2H, que é quando para você definir uma tarefa e você conseguir mensurar se esse objetivo foi atingido, né? Quem, quando, como, qual o objetivo, de que forma, quanto isso vai custar, né? To age, que é como e quanto vai custar, how much. Então, quais são as ferramentas que você identifica como cruciais para as pessoas que têm mandato, que já estão pré-candidatas, ou para as pessoas que estão analisando ainda uma candidatura em 2026, que você acha assim, entrevista diamante, sabe, essas clássicas, o que você indicaria para as pessoas pegarem, anotarem aí um caderninho agora, para ir pesquisar o que é, entendeu?
Olha, eu acredito que a primeira ferramenta é onde é que eu estou, né? Onde é que eu estou pisando. Então, assim, a primeira ferramenta é fazer um levantamento básico inicial da realidade do que é o meu lugar, o meu estado, as últimas eleições, quem foram os mais votados, quem foram as pessoas, fazer o que a gente chama de levantamento de dados primários, né? Nas últimas eleições, quem foi mais votado? Quais os candidatos que foram mais votados? Quem foi aquele que foi mais votado que mesmo assim perdeu? Por que perdeu? Por que é que ele ficou de fora? Será que é por conta da nominata? Entender um retrospecto breve de uma eleição ou duas para entender, cara, nas últimas eleições, eu tenho esses dados aqui, eu particularmente tenho esses dados aqui, eu acho que desde o final dos anos 90, né? Quais são, nas últimas eleições, o candidato que teve menos votação, mas conseguiu ser eleito? O candidato que teve uma boa votação que não conseguiu ser eleito? Ter parâmetro de números. Eleição são números, né? A gente falou da questão da subjetividade, do que é subjetivo, do que as pessoas querem, mas é engraçado porque a gente tem que estar nesse balanço entre o que é subjetivo, mas apegado aos números. Então, esses dados primários de onde é que eu estou, é, se eu serei candidato, onde eu vou concorrer, quem foi que teve menos votos conseguiu entrar na última eleição, qual foi o mais votado, quem foi o menos votado, para que eu possa compreender, e aí fazer esse, esse, esse processo de autoavaliação, como você falou, a análise SWOT é essencial, porque entra nesse processo, eu tenho que me avaliar com muita sinceridade, as minhas forças e as minhas fragilidades, né? Eu tenho que identificar o que é oportuno para mim agora, né? E o que é que me ameaça, o que é que pode comprometer minha eleição. E identificar a análise SWOT, eu acredito que traz assim esse olhar nas quatro bases, que é a análise SWOT, para eu conseguir dar um passo à frente. Depois que eu tiver com a análise SWOT já resolvida e com muito sincericídio ali, e se possível ter alguém sincero ao lado para ajudar a construir, dizer, não, isso aqui não é você, né? Porque a análise SWOT tem muito disso. Eu sozinho eu analiso de uma forma, né? Se eu não analiso com alguém, então assim, depois que eu tiver com essa análise, e eu entender os números de que foram as últimas eleições, e entender quem eu sou e onde eu estou, aí eu passo para o processo seguinte, que é justamente essa ferramenta que você me disse, que você mencionou, onde justamente você começa a estruturar a partir de um cronograma, estudar um organograma, um fluxograma, quem é quem. Eu só tenho eu e umas duas, três pessoas que podem me ajudar. Essas pessoas podem me ajudar em que? Elas vão contribuir comigo em quê? Na comunicação, nesse sentido. E aí, estruturar ali o processo que eu falo em cima do calendário. O que é que pode ser feito, o que é que nós vamos ter condição de fazer, os eventos, o que é que vai ser possível a gente fazer, o que é que nós temos que mobilizar, quantas reuniões. A primeira reunião, muito provavelmente, às vezes acontece com uma, duas pessoas. Daquelas duas pessoas começam a se pensar, olha, você consegue chamar alguém lá da sua escola, você consegue chamar alguém da sua instituição, você trabalha onde, com quem poderia se interessar, o nosso tema, quem é o nosso grupo, a nossa bandeira qual é, o que é que eu vou defender, e aí, quem são as pessoas que a gente pode se aproximar e trazer para cá, tá? Então, assim, para um candidato que está partindo agora, eu acredito que é isso, assim, a análise SWOT, ela é uma base para as demais ferramentas, ela vem primeiro e as outras ferramentas que aí lida com a parte da gestão, da organização, vem justamente posterior. Isso, a gente falou sobre subjetividade, depois a gente fala de números, porque a gente tem que tocar nessa subjetividade e depois observar se está funcionando, né? E aí os números nos dão. É impressionante que a gente tem um material riquíssimo, que são as redes sociais. A gente tem os dados que, as métricas que o Instagram, o Facebook, o YouTube nos entregam, que a gente pode olhar ali de forma estratégica onde foi que o vídeo parou de ser assistido, o que foi que eu falei naquele momento, se o meu público-alvo, né, que a gente vai identificar ali no início, quem é o meu público-alvo que as minhas bandeiras vão contemplar. Mas aí eu vejo no meu Instagram, será que esse público está batendo?
Então, eu tenho que migrar para outra rede social e ir atrás desse público-alvo, eu adapto, adequo o meu discurso para esse público que já está consolidado. Então, é o subjetivo utilizado com a análise dos dados, né? Então, isso é muito importante. A gente está encaminhando aqui para o fim, né? A gente passou muito rápido, né? É uma conversa muito boa. E eu queria agradecer a sua participação, Micael, e queria que você deixasse aí uma mensagem para as pessoas, tanto para as pessoas que ainda não têm certeza, né, dessa candidatura, até porque ainda tem essa conversa com o partido, quanto para as pessoas que já bateram o pé, que vão ser candidatas à reeleição, né? Qual é o conselho que você daria para elas hoje? Olha, siga em frente. Seguir em frente é muito importante. Realmente analisar o seu propósito, entrar na política no momento que nós estamos hoje, no Brasil, no mundo, é necessário todo cidadão, cidadã que realmente está disposto a, eu falo, meter o pé e entrar, porque realmente é meter o pé na porta e entrar, diante do que nós precisamos, né? Do que o Brasil precisa, do que o nosso Estado precisa, do que o mundo precisa. O mundo da política precisa, hoje, mais do que nunca, de pessoas boas, de pessoas que estejam pensando no próximo, que estejam pensando na construção realmente de uma sociedade ainda mais, eu diria, pacífica, seria o nosso primeiro passo hoje, que a gente vive um ambiente extremamente pesado, extremamente, é, com, infelizmente, né, altamente hostil, com muita hostilidade nos últimos anos, na política de modo geral, aí, isso vem do mundo, girando o mundo, e acontece aqui no nosso dia a dia. Então, eu diria que se você tem um propósito, se você está lá no seu coração, está lá na sua mente, realmente entrar na política e construir algo que venha ter impacto realmente na sociedade, na vida das pessoas, no que você defende, no que você acredita, siga em frente. Existem as dificuldades, existem os caminhos, existem as barreiras, mas eu acredito que para quem tem propósito, para quem tem vontade, quem tem um objetivo, é seguir em frente e não desistir. Essa eleição 2026, essa campanha de 2026, é apenas uma eleição, é apenas uma batalha. Mas a política se faz todo dia. O trabalho na política se faz todo dia e cada vez mais ela é permanente. Obrigada, Micael, né? Hoje a gente falou sobre as armadilhas de deixar tudo para os 45 dias oficiais da campanha, né? Sobre a importância do planejamento. E amanhã, nossa terceira live, a gente vai derrubar esse mito dos 45 dias e mostrar o que é que você pode estar fazendo hoje, o que você já deveria ter feito, né, também. E nós vamos revelar também a ferramenta que vai resolver que vai ajudar nessa organização diária, como a gente trabalhou aqui nessa live hoje. E também lembrar que quem tiver na nossa comunidade do WhatsApp vai receber nosso guia gratuito de inteligência artificial e também vai conseguir fazer uma análise SWOT gratuita, né, e testar a nossa ferramenta. Então, se você ainda não está no grupo, quero que você clique aí no link da descrição. E obrigada, né, até amanhã, né, nossa próxima live. Um grande abraço.